dia, alunos do nono ano. Chegamos ao PET volume 7. Peço para aqueles que estão com algumas atividades atrasadas que as completem o mais rápido possível. E quero deixar claro também que estou à disposição para tirar qualquer dúvida, seja pelo Conexão Escola, pelo Google Classroom ou pelo e-mail que eu disponibilizei, tá bom? Agora, esse vídeo é referente à semana 1 a 4 do PET volume 7 e a gente vai ver o que ele está sendo cobrado. Semana 1, Guerra Fria, as ditaduras nos países latino-americanos, não foi apenas o Brasil, aí tem um texto. Número 1. De acordo com o texto, qual a participação dos Estados Unidos na formação de governos ditatoriais na América Latina? Vamos ver onde que fala. Aqui, ó. Temendo perder seu predomínio político e ideológico sobre os países latinos para a influência soviética, os Estados Unidos passou a interferir diretamente na política interna desses países, financiando alas conservadoras de direito, fornecendo apoio logístico e armamento a grupos militares e milícias revolucionárias. Essa interferência desencadeou uma série de governos ditatoriais na América Latina, financiados pelos interesses norte-americanos, incluindo o Brasil. Então, essa parte aqui, tá? 2. Nos governos ditatoriais ocorreram crescimentos significativos no setor industrial e na economia, porque não representou justiça social à sociedade como um todo? Vamos ver o que diz o texto. Bom, aqui está falando o caso do Paraguai, né? Aqui, ó, o apoio norte-americano alavancou a indústria de base paraguaia, promovendo um significativo crescimento econômico que não representou justiça social à população, uma vez que a concentração de renda no país é extremamente alta. Cerca de 1% dessa população concentrava 80% da renda do Paraguai, mergulhando o país num abismo social desolador. Tá? 3. De que forma a Guerra Fria se encaixa no contexto político desses governos ditatoriais? No entanto, esse período é marcado pela forte disputa ideológica e domínio territorial da Guerra Fria, opondo Estados Unidos e União Soviética, e toda a sociedade mundial nos conflitos entre capitalismo e socialismo. Tá? 4. Qual era o objetivo de luta das Mães da Praça de Maio? Vamos ver lá na Argentina, né? Aqui, a reação mais simbólica ao governo ficou conhecida como Mães da Praça de Maio, onde mulheres reuniam-se em frente da sede do governo exigindo saber notícias de seus filhos desaparecidos. Até hoje esse movimento resiste. Acabou a semana 1, vamos para a semana 2. Outro texto, queda da União Soviética. Número 1. De que forma priorizar a indústria bélica e a corrida espacial pode ter levado a União Soviética a uma crise irreversível? Olha só. A
priorização soviética na produção tecnológica espacial e produção bélica fez com que a indústria comunista não acompanhasse os avanços produzidos pelo mundo ocidental capitalista. A produção capitalista mais eficiente, associada ao conforto de consumo, experimentado pela sociedade ocidental, fizeram com que a sociedade soviética nas outras repúblicas passasse a questionar a imposição de Moscou sobre seu estilo de vida, iniciando uma severa crise no bloco comunista já nos anos 70. Número 1. 2. Ao final dos anos 70, um cardeal polonês chamado Karol Wojtyła é anunciado como o novo sumo pontífice da Igreja Católica, passando a se chamar João Paulo II, tornando-se o primeiro papa não italiano da história. Por que a nomeação desse papa polonês pode ter favorecido a ruína do bloco comunista? Lembre-se que na União Soviética não existia liberdade religiosa. Bom, não está propriamente no texto, né? Bom, acho que justamente porque lá na União Soviética não existia liberdade religiosa, um papa que era polonês, né? A Polônia é, é um país que estava questionando também o socialismo, então isso acabou o questionamento da Polônia. Tá aqui. Não, Polônia promoveram reformas populares, exigindo líderes novos, rompendo os laços com o bloco comunista. Eu acho que essa questão da Polônia questionar o socialismo e ter um papa polonês que estava questionando o socialismo, ele ajudou indiretamente a enfraquecer o bloco comunista. Né? Mesmo na União Soviética não tem liberdade religiosa. Que deve ter sido um papa que discutiu a questão da liberdade religiosa, né? E entrar esse confronto entre governo e liberdade religiosa. Então ele se opôs ao governo, né? E aí isso favoreceu o questionamento e enfraquecimento do bloco comunista. Quais eram os objetivos da Glasnost e Perestroika? Ó. Não. Glasnost quer dizer transparência política e Perestroika reestruturação da economia. Então esses são seus objetivos. Porque a queda do Muro de Berlim pode ser entendido como a queda simbólica do bloco comunista. O Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, vai ao chão em novembro daquele ano, destruindo décadas de separação e reunificando os países em um só. Não tardaram a surgir na União Soviética
processo de independência, tendo como exemplo a queda do muro. Em 1991, quase todas as repúblicas já haviam proclamado sua independência e a Rússia, maior de todas, ela decreta o fim do bloco comunista, inaugurando o sistema provisório da Comunidade dos Estados Independentes. Acabou semana 2, semana 3. Globalização e terrorismo. Número 1. Em sua opinião, o radicalismo islâmico que promove atentados terroristas contra o mundo ocidental reflete a ideologia da religião criada por Maomé cerca de 1500 anos atrás? Justifique. Vou ver se tem no texto. Ó, aí aqui tá, a pergunta está querendo dizer que se, por exemplo, todo aquele que é muçulmano, é islâmico, ele é um terrorista, né? Porque aqui está falando que se o terrorismo reflete a ideologia da religião de Maomé, aí você vai dizer sim, você acha que sim, por que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Ou se não, por que que não? Então você deve pesquisar essa ideologia da religião criada por Maomé. O que que ela prega, a religião? A religião prega atentado terrorista, né? Ou ela prega outra coisa? Ela prega um aspecto mais de fraternidade, né? E aí você vai colocar assim, qual a sua visão? Porque é uma opinião pessoal. Você acha que isso está enraizado na religião ou não? 2. Porque os ataques às Torres Gêmeas em 2001 representaram um importante fator de consolidação da imposição da cultura e política norte-americana sobre os povos do Oriente Médio. Ó. Com o apoio da ONU e da OTAN, os americanos organizaram ainda em 2001 uma forte ofensiva ao grupo Al-Qaeda, intervindo no Afeganistão e Iraque, considerados apoiadores do regime talibã, resultando em uma sangrenta guerra que aumentou a deposição de governantes locais e efetiva presença americana na política desses países. 3. A retaliação americana aos ataques de 2001 foram por motivos meramente políticos ou havia interesses econômicos no conflito? Pesquise e apresente ao seu professor se aquela região oferecia alguma vantagem econômica que interessaria os Estados Unidos. Toda aquela região lá do Oriente tem a questão do petróleo, né? Então você vai fazer uma pesquisa sobre esse interesse econômico, né? Ele tinha um interesse econômico. Então, o interesse econômico era toda a questão do petróleo ser controlado lá. Semana 4. Governos brasileiros pós-ditadura, de Collor a Bolsonaro. Número 1. Escreva um pequeno texto explicando como os governos brasileiros têm se colocado para extinguir de vez a corrupção de serviço público brasileiro, não, a corrupção de serviço público brasileiro. Vamos ver se tem no texto, senão vamos lá. Bom. Olha, só uma. Então tá. E você vai fazer um texto explicando, né, sobre a corrupção no Brasil. Como que os governos brasileiros,
tem combatido ou tentado combater a corrupção do serviço público brasileiro. Então eu sugiro fazer uma pesquisa sobre a Lava Jato, né, sobre ações para combater a corrupção no Brasil, para vocês e também no mundo, né? A gente pode como é que fala? Expandir isso para todos no mundo. Então fazer uma pesquisa assim, é, formas de combater a corrupção no mundo, por exemplo. E aí você fazer um texto sobre essas formas de combater, né? Pode citar outros países, exemplos, né? Não só do governo brasileiro, que a gente ainda está em formação nisso ainda, né? A gente ainda tem que trabalhar muito essa questão, tá bom? E é isso. Obrigado quem me escutou até aqui. Era só uma pergunta na semana 4, tá? Fiquem bem, tá? Obrigado.